quem é esse vinho e azeite. Não danifiques o meu vinho e o meu azeite, não te aproximes disso. Amém. Agora, notem estes castiçais de ouro. Este azeite era derramado nestes castiçais. Agora, o azeite era o que se punha na lâmpada para queimar. Agora, Arão era seu dever acender estas lâmpadas, e estas lâmpadas tinham de ser acesas. Considerem isto agora. Vejam, mantenham-se reverentes e escutem. Estas lâmpadas tinham de ser acesas pelo fogo que Deus tinha acendido. Os filhos de Arão entraram com fogo estranho e Deus os matou na porta. Isso mesmo, fogo estranho. O fogo que Deus acendeu. E notem, agora, os castiçais tinham forma de arco. Aqui estava um castiçal, 2, 3, 4, para cima, 5, 6, 7, assim. Agora, esses castiçais de ouro aqui, como ele diz daqui a pouco, leiamos um pouco mais, talvez entendamos. E ouçam o que ele disse agora. Muito bem. E sua cabeça, creio ter me adiantado ao versículo 12 ali. 7 castiçais de ouro. Versículo 13. E no meio dos 7 castiçais de ouro, um semelhante ao filho do homem. Vestido até os pés, de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça era como seu cabelo era branco como lã, branco como a neve, e os seus olhos chamas de fogo. Agora paremos um instante, pois não podemos deixar essa cena aí assim. Olhem para estes castiçais posicionados aqui agora. Bem, esses castiçais, como veremos um pouco mais tarde, representam as 7 eras da igreja. Eles representam Éfeso, Pérgamo e assim por diante até Filadélfia e até Laodiceia. 7 eras da igreja. E cada um destes pequenos castiçais tinha uma pequena botija de azeite ali, e este azeite queimava nessa vela. Agora, quando uma vela era acesa pelo fogo de Deus, eles pegavam essa vela e acendiam a outra, então a punham ali. E acendiam a outra, e uma acendia a outra, acendia a outra, acendia a outra, até a última vela. Notem, o mesmo azeite. Agora, estas 7 eras da igreja começam com Éfeso, Tiatira, Pérgamo e assim por diante. E o Espírito Santo, que é o azeite de Deus, caiu na igreja no princípio, em Éfeso. A igreja de Éfeso, que era a igreja da graça, vocês, batistas, deveriam gritar amém aí. E então, sobre a igreja da graça, que é em Éfeso, e a carta aos Efésios nos mostra quem nós éramos antes da fundação do mundo. Caiu lá e eles receberam o Espírito Santo. Mas espere um minuto, meu irmão Batista. Como eles o receberam? Como eles o receberam? Unindo-se à igreja? Nunca. Eles o receberam pelo batismo do Espírito Santo. Você diz, sim, irmão Branham, isso mesmo. O que aconteceu com você quando ele caiu em você? Note, o mesmo fogo que queimou o azeite lá em Éfeso, queimou em Tiatira, o mesmo fogo que queimou lá, queimou em Pérgamo, queimou até a era da igreja de Laodiceia. O mesmo Espírito Santo, acendido pelo mesmo Deus, pelo mesmo fogo. E o fogo que caiu no Pentecostes acendeu a vela, a igreja, através de cada era até agora. Mas o problema é que nós, batistas, nós, metodistas, estamos bem atrás aqui em cima, tentando usar algo histórico. E aqui vai a igreja, aqui embaixo. Isso mesmo, é aí que somos deixados para trás. Toda a igreja, quando começou, não havia. Olhem para Lutero, na primeira reforma. Que reavivamento, Lutero. Olhem, tenho o livro dele em casa. Como aquele homem tremia sob o poder de Deus. Como ele cria na cura divina.
ele mesmo a aceitou, cria no poder de Deus, a ponto de falar em línguas. Martinho Lutero. Isso mesmo. Martinho Lutero falou em línguas. E então veio a era seguinte, João Wesley. João Wesley fez o mesmo. Quando estava pregando, ele disse: "Que são estas palavras que murmuro, desconhecidas para mim?" Isso mesmo, falando em línguas, cria na cura divina. E quando ele veio para os Estados Unidos, as igrejas aqui o trataram como tratam os santos roladores hoje. O expulsaram em igrejas. E eles pregavam o evangelho lá e caíam sob o poder de Deus, a ponto de às vezes ficarem deitados no chão a noite inteira. E o livro do próprio João Wesley, que tenho em casa agora, relata quando ele estava cavalgando certo dia, indo orar por uma mulher que estava doente, e o cavalo caiu e quebrou a perna. E ele desceu do cavalo e pegou uma botija de azeite e ungiu o cavalo com azeite e montou nele e foi embora. O mesmo fogo queimando lá. Mas vocês reduziram isso a uma forma ritualística de algo e o Espírito Santo está avançando. Isso mesmo. Isso mesmo! E na igreja metodista, há algo errado com eles, sabe? O livro deles dizia: estão tendo convulsões. E eles começavam a andar e se sacudiam e pulavam e agiam desse jeito. Em suas reuniões de tenda e tal, os metodistas. Ora, irmão, se João Wesley pudesse surgir em cena, ele ficaria tão envergonhado de vocês que os negaria, ou lhes daria uma boa surra do evangelho com o evangelho que ele pregou. Estive não faz muito junto ao santuário, onde soltaram aqueles cães de caça, aquele dia quando ele estava pregando o novo nascimento e tal, é isso. E a eminente igreja da Inglaterra soltou aqueles cães contra ele. E ele disse: o sol não cairá 3 vezes sobre a cabeça de vocês, até que me chamem para orar por ele. E ele chamou e morreu. Isso mesmo, com certeza. É disso que precisamos hoje. Precisamos desse tipo de metodista. Precisamos de outro batista, como João Smith, que ficava no quarto e agonizava com Deus e orava a noite inteira, a ponto dos seus olhos estarem tão inchados pela manhã que sua esposa o guiava à mesa para comer. Oh, o que fazemos hoje? Ficamos na esquina, com um cigarro na boca, sendo diácono na igreja, e vamos e agimos assim ao cinema e assistimos televisão a noite toda e faltamos à igreja. Fumamos, bebemos, jogamos, participamos de corridas de cavalo e nos chamamos de batistas. Tudo bobagem! O que precisamos hoje é de outro reavivamento do Espírito Santo, a antiga, enviado por Deus. Amém! Não quero dizer, não estou tentando deixá-lo irritado, sei que não está irritado, mas, irmão, essa é a verdade. Estou tentando lhes explicar o conceito. É a verdade, é do que precisamos. Muito bem, agora é a Bíblia, é o que o Espírito diz. Veja, os castiçais. Muito bem. Agora, o versículo 13. E no meio dos 7 castiçais de ouro, um como o filho do homem. O quê? Alguém semelhante a ele. Quem era? Sua noiva. Alguém como ele. Notem como foi. Vestido até aos pés de uma roupa comprida. A santidade de Jesus Cristo cobrindo-a. Em seu próprio sangue nos lavou dos nossos pecados. Muito bem. Cingido pelos peitos, não um homem, uma mulher, com um cinto de ouro. O evangelho que mantinha o poder e a glória de Deus sobre o corpo de Cristo. Oh, que belo exemplo temos sob consideração aqui. Olhem aqui, até aos pés, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelo eram brancos como lã. Brancos como a neve, o branco fala de justiça, santidade, e os seus olhos como chamas de fogo, traspassa com o olhar. Não tente se esconder dele, ele sabe quem você é, onde está e o que tem feito. Sim, Senhor, ele vê tudo. Ó Deus, temos apenas alguns minutos para eu chegar a esta outra era da igreja, se pudermos.
Notem, e seus pés eram como bronze reluzente. Bronze é sempre juízo, vocês sabem.